slides, gente, que vocês estão vendo passando, são produtos, são trabalhos que a gente realiza lá da nossa casa. Esse blog é o blog pessoal, onde a gente faz algumas reflexões, alguns textos, enfim. E os outros são programas que nós realizamos lá no Nossa Esperança. Esse aqui é o programa Sintonia. Ele é feito todos os sábados, de 6 às 8 da manhã, pela equipe lá do Grupo Espírito Esperança, pela Rádio Camará FM. Pode acessar pelo site www.camarafm.com.br. Esse é um programa que é feito por mim, pelo Carlos Pereira, que é o coordenador geral lá do nosso Grupo Espírito Esperança, que é o Mediunidade em Tempos de Transição. É um programa especificamente para médiuns, para quem trabalha com mediunidade, onde a gente estuda diversos livros. Nós fazemos estudos de algumas obras, não do livro em si, mas do conteúdo sobre mediunidade que elas trazem. E esse programa vai ao ar toda segunda-feira, às 1h30 da tarde, pela Rádio Boa Nova. Quem não pode ouvir no horário, porque normalmente a gente trabalha, basta entrar lá no site e procurar a página do programa, e os programas estão todos lá em offline para vocês. Isso aqui são os blogs do GESP, do nosso Intermédium, que é um evento que a gente realiza anualmente no mês de abril, lá em Recife, que é um evento voltado especificamente para trabalhadores da área mediúnica. Não é um trabalho para quem quer saber o que é mediunidade, não. Ele já é um evento já para pessoas que estudam, que têm conhecimento. O GESP.org é o blog geral da nossa casa, e aí as nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar. Vamos trabalhar. A gente vai agora para a segunda etapa do nosso trabalho de hoje. Na nossa primeira etapa, a gente viu ou a gente tentou aí mostrar um pouquinho, o porquê dessa preocupação tão grande da espiritualidade hoje, em nos fazer despertar para a nossa autorrealidade interna. Isso é importante, gente, porque o que a gente percebe nesse período agora de transição, o que está se percebendo, o que está se vendo e o que os espíritos nos chegam para nos alertar, é de que nesse momento agora, como as energias do planeta, elas mudam, elas se modificam, há uma queda vibratória de energia. E o que é que isso reflete na gente? Em tudo. A gente vai ficar mais irritado, a gente vai ficar... Tudo aquilo que a gente tem de mazela vai ficar mais forte. Mas não é por nada, é única e exclusivamente por causa da energia. E por que isso também? Porque a gente precisa aprender a trabalhar essas energias. Chegou a hora da gente aprender a olhá-las, a gente olhar de frente aquilo que nós somos, para que nós possamos fazer as mudanças que são necessárias, para a gente conseguir atravessar esse período que se inicia. É um período de muita luz, mas é um período também de muitas turbulências, mas cada vez mais a gente se aproxima de um momento melhor desse nosso planeta, um momento de mais equilíbrio, de mais saúde, mas até lá a gente vai ter que ainda meio que barco dentro da tempestade. Então, os nossos próximos anos, eles vão ser nesse sentido. E aí eu volto a fazer a pergunta, será que a gente está se preparando para encarar isso? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Não é só trabalhar dentro do centro espírita que vai fazer com que nós tenhamos condições de encarar os desafios que vão ser pessoais nossos. Mas é, acima de tudo, a forma como a gente pega esse trabalho e está trazendo ele para mudar alguma coisa dentro de nós. Para iniciar essa nossa segunda parte, eu queria começar com essa imagem, que eu gosto muito dessa imagem, que lembra bastante aquela outra historinha, né, de Jesus batendo um quadro maravilhoso, onde Jesus bate na porta de uma casa. Aí o caba olha assim, sempre tem um, né, que tem que achar um defeito. Sempre tem gente que olha assim, o quadro belíssimo, Jesus bonito, a paisagem maravilhosa. Aí o caba chegou assim junto ao pintor e disse, olha, mas esse seu quadro tem um defeito. O pintor disse, é? Disse, é. A porta está sem fechadura. O caba foi lá e percebeu que a porta não tinha fechadura. Tanta coisa para olhar no quadro, mas ele olhou, mas é porque ele tinha que perceber mesmo a fechadura. E aí o pintor
tranquilamente olhou para ele e disse, não, o quadro ele está correto. Esta porta, que está sem fechadura, é o nosso coração. E ele, para que Jesus entre, só pode ser aberto por dentro. Então, esta porta, ela só abre por dentro. Ela não tem porta, não tem chave por fora. Então, quando a gente observa essa imagem, quando eu vi essa imagem, eu achei que ela tinha muito a ver conosco. Muitas vezes nós, por complexos milenares, já aprontamos muito, já tivemos muito, fizemos muita besteira, a gente reencarna cheio de baixa autoestima, cheio de desamor, cheio de culpa, cheio de remorso, aquele inferno em vida. E aí a gente olha essa imagem e o nosso coração parece com essa planície aí, né? Uma coisa seca, uma coisa sem vício, não tem nenhuma plantinha verde para fazer uma alegria. Mas o que é que será que está por trás dessas montanhas? Será que por trás delas não está um verdadeiro oásis? Será que não existem árvores frondosas, lagos maravilhosamente azuis, cheios de peixes? Será que não existe uma linda cidade cheia de pessoas felizes do outro lado dessas montanhas? Então, para a gente descobrir isso, gente, a gente precisa pegar essa chave e abrir a porta do coração. Então, a gente precisa ter essa coragem de abrir os nossos corações para nós mesmos, para a gente conseguir olhar além dessa aparente secura que nós estamos cultivando já há muito tempo. Voltando para a nossa querida Joana de Ângeles, lá no livro O Homem Integral, ela diz que o homem realmente não se conhece. Ele identifica e persegue metas exteriores. Ele camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. O que é que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer para a gente que a gente, nessa ânsia de fugir daquilo que a gente sente, daquilo que a gente a gente está buscando fora a compensação e a realização para as carências internas, para as nossas mazelas internas. Então, a gente vai em busca de realização profissional, de realização pessoal, de fazer um bom casamento, de ter um ótimo trabalho, de ter o carro do ano, de ter isso, de fazer a viagem para a Europa, de comprar o enxoval em Miami. Mas, depois que a gente consegue essas coisas, o sentimento de vazio volta. Aí a gente vai precisar de mais necessidades, de outras necessidades, para poder acalmar o vazio, para deixar ele caladinho, intertido, quietinho ali com alguma coisa, feito cachorro quando está latindo, muita gente joga um osso para ele ficar lá intertido e se aquietar. Então, às vezes, conosco internamente, acontece o mesmo. E, na grande maioria das vezes, essas buscas externas não vêm ao encontro daquilo que a gente está precisando por dentro. Por que tem tanta gente que é bem sucedido na vida, alcançou tudo que queria, aquilo que a gente olha, mas fulano tem tudo, menino. Tem casa boa, tem carro bom, tem mulher, tem menino, tem casa de praia, tem casa no campo, tem emprego, acaba tem uma conta bancária recheada, não precisa nem contar os dinheiros para comer, tomar um milkshake de ovo maltine. Mas o caba vive com essa cara de, mas está vendo que se eu tivesse o dinheiro dele, eu ia viver em depressão? Né? Tem gente que diz logo, tá vendo, rapaz, que se eu tivesse o dinheiro desse homem, a mulher que esse caba tem, eu ia estar em depressão, menino. Mas ele está. E como ele, tem muita gente. Capa de revista, né? Capa de caras, né? Na cara, todo mundo é perfeito. De cara, todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo é realizado, né? Tudo ótimo, todo mundo é esbelto, ninguém tem estria, celulite. Ninguém tem nada. Ao vivo e a cores, a coisa é outra, completamente diferente. Porque a gente vai em busca de uma coisa que não vem ao nosso encontro. E aí, quando a gente escuta alguém dizer, porque fulano de tal deu um tiro na cabeça, ou se suicidou,
a gente para dizer, mas que danado houve? Às vezes, solidão, carências, angústias, não assumidas, não faladas, não tratadas, não vistas, negadas, que se acumulam. Então, gente, quando Joana de Ângeles vem fazer um alerta desse para a gente, isso é um alerta muito importante. Será que tudo aquilo que eu estou buscando lá fora vem ao encontro do que eu realmente estou querendo e necessitando por dentro? É isso que o meu coração de fato quer para ser feliz? Será que é isso mesmo que eu preciso para encontrar a paz de espírito que eu estou buscando há tanto tempo? O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais. Aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando com os bens inesgotáveis do espírito. Gente, vejam que frase maravilhosa. Aquilo que a gente já comentou na nossa primeira parte. As respostas estão dentro de nós. Os recursos que a gente precisa para encarar as nossas dificuldades não estão fora. Eles estão no nosso íntimo. E se a gente conseguir descobrir esse manancial, nós vamos dar um outro direcionamento para as nossas vidas. Nós vamos parar de tomar remédio para a depressão, para a ansiedade. Os médicos não me escutem. Mas até os psicólogos vão começar a perder clientela. Quando a gente parar para se conhecer. Quando a gente parar para gostar do que a gente é. Para fazer as mudanças que a gente precisa. Sem medo de ser feliz. Nós estamos com medo do que somos. Nós estamos com medo de nos mostrar para as pessoas como somos. Porque estamos mendigando o amor de qualquer jeito. E nesse mendigar amor, nós estamos adoecendo. Nós estamos infelizes. Nós estamos nos frustrando perante a vida. Convite hoje da espiritualidade é para a autenticidade do que somos. Vamos mais para frente. E ainda diz Joana, é do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente tem uma perda muito grande. Vocês já viram gente, às vezes, que perde um filho, perde um marido, e faz de conta como se ele ainda estivesse vivo? Não, porque fulano vai chegar, eu vou deixar o quarto dele aqui arrumado, ninguém mexe, a cama está aqui, prontinha. Ou seja, a dor dela é tão grande, aquela dor é tão superlativa, que naquele momento ela não tem forças de suportar aquilo ali. Então ela passa a fugir dela. Ela passa a negar aquilo e cria na mente dela uma realidade para se proteger. Mas vai ter um dia que essa realidade vai ter que ruir. Porque a cama vai continuar vazia. A cama não vai ser desarrumada. As roupas não vão sair do guarda-roupa. Então, no momento em que a pessoa se coloca à disposição ou se coloca na coragem de encarar a situação, ela vai ter que olhar para si. Então, isso é muito comum conosco. Essa frase que Joana nos traz, isso é uma postura muito comum na gente. E aí ela nos diz que isso é um ledo engano, porque a fuga ela aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. Quanto mais a gente foge, mais dói, mais vai incomodar, mais a gente vai se sentir doente, mais a gente vai drenar as nossas energias, mais a gente vai se prejudicar. Quanto mais a gente nega o que sente, mais a gente adoece. Mais a gente adoece.
Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las em mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial para a gente poder fazer as mudanças que são necessárias. E aí, gente, entra aqui o conceito daquilo que a doutrina espírita nos fala muito sobre reforma íntima. Porque escutar sentimentos significa a gente olhar para dentro. Isso é autoconhecimento. É a gente aprender a se conhecer, aprender a se descobrir, ver o que é que a gente sente, o que é que a gente faz, por que é que eu ajo e por que é que eu reajo dessa maneira, por que é que eu não consigo fazer diferente. E isso, autodescobrimento, nos leva a essa reforma íntima, que o Espiritismo nos convida tanto. Esse é o grande foco da doutrina espírita. É fazer com que nós, espíritos que estamos aqui encarnados, possamos, em poder desse conhecimento da eternidade, tendo o domínio desse conhecimento que nós somos almas imortais e de que as nossas vidas estão encadeadas uma na outra, que o que eu faço hoje repercute amanhã, que o que eu fiz ontem está repercutindo no hoje, essa visão macro da minha existência, ela naturalmente deve me levar a um processo de mudança. Do que eu sou, de como eu ajo, de como eu penso, de como eu reajo às coisas. E é importante, dentro desse processo, a gente também, avaliar qual é o conceito de reforma íntima que nós estamos cultuando. Porque existe um conceito dentro do nosso movimento, eu inclusive já falei isso muitas vezes, que é reforma íntima, é a gente matar o homem velho para deixar brotar o homem novo. Que coisa bonita. Eu não sabia, mas eu estava induzindo as pessoas ao suicídio. Porque se eu sou um espírito imortal, eu não morro. E eu estou dizendo, o povo, olhe, para você ser um homem novo, você tem que matar você para você nascer de novo, para você ser outra pessoa. Eu estou induzindo as pessoas ao suicídio. Eu não tenho como matar a mim mesmo. Eu não tenho como me matar. Eu sou um espírito eterno. Não adianta. Eu posso perder um corpo de carne, eu posso chegar no plano espiritual e não querer ser. Vou virar um ovoide. Larva, depois vira um ovoide. Posso, mas a lei divina é de evolução. Em algum momento, você vai ter que encarar você mesmo, vai ter que encarar a sua vida, e a lei divina vai lhe jogar para você ir para frente de novo. Então, gente, esse conceito de reforma íntima, que fala para a gente que a gente tem que matar o homem velho, para a gente fazer brotar o homem novo, ele é um conceito equivocado. Eu não posso matar o que eu sou. O que eu sou é a construção de todas as escolhas que eu fiz. A Alexandra de hoje, ela é o somatório de tudo que ela foi ontem. Maria, Joaquina, José, João, de todas as encarnações que eu tive. Eu sou o resultado de todas as escolhas, certas ou erradas, que eu fiz no passado. E, acima de tudo, hoje, eu sou as escolhas que eu continuo fazendo. Essa bagagem, ela é minha, ela é pessoal, ela é intransferível. Ninguém pode mudar a minha realidade, a não ser eu mesma. Ninguém vai conseguir fazer nenhuma mudança em mim, se eu não quiser. Quem muda sou eu. Por isso, quem for novinha aqui, estiver solteira, arranjar um namorado que bebe e achar que depois do casamento vai conseguir mudar ele, eu tenho logo um aviso, desculpa aí, acabar com a sua ilusão. Ele vai continuar bebendo. Se ele é grosso hoje, ele vai continuar grosso depois de casar e é que ele fica grosso mesmo. Já casou, acha que está tudo seguro. Se a sua mulher não é exatamente a oitava maravilha, a sua namorada, a oitava maravilha do mundo, não pense que depois de casar melhora não. Nós somos o que somos. Ninguém muda ninguém. A não ser que eu queira. Eu quero mudar. Eu quero mudar porque eu quero conviver bem com ela.
Então, ela é minha amiga, ela é minha parceira, a minha forma de ser está incomodando a ela, está machucando ela. Poxa vida, eu tomei essa consciência, então eu vou mudar. Porque eu gosto muito dela e eu quero continuar sendo amiga dela. Eu vou fazer a minha mudança. Então, gente, reforma íntima, acima de tudo, é um processo de transformação. Nós vamos pegar o que somos, nós vamos pegar essa bagagem que nós construímos e nós vamos dar uma nova direção para ela. Nós vamos ressignificar essa bagagem. Isso que Paulo de Tarso fez. Foi exatamente isso que Paulo de Tarso fez. Naquela encarnação de Saulo e Paulo, ele não deixou de ser autoritário, prepotente, arrogante, perigoso e assassino. Ele não deixou de ser aquilo. Mas o que é que ele fez? Quando ele se viu diante da doutrina de Jesus, diante do próprio Cristo, que ele viu que aquilo era verdade, ele teve a humildade de rever conceitos. Então ele foi, é uma simbologia fantástica a vida de Paulo. Quem nunca leu, precisa ler Paulo e Estevão. Tem aqui embaixo na livraria que eu já vi. Precisa ler esse livro. Paulo passou 2 anos no deserto, longe de tudo e de todos. Mergulhado dentro dele, 3 anos, né? 3 anos, mergulhado dentro dele mesmo. Ele foi conhecer a ele mesmo. Ele passou anos fora do convívio social para poder se conhecer, para poder se entender. E quando ele volta, e ele já volta aí para o apostolado, para dar a cara para bater, para tentar ser um trabalhador de Jesus e ser aceito na comunidade cristã, ele não deixou de ser quem ele era. Mas ele pegou aquela energia e começou a colocar ela a serviço. Ele foi transformando-se, ele foi burilando-se, ele foi aos poucos transformando aquela personalidade que ele era numa outra pessoa. Ele não saiu daquela encarnação santo. Não saiu. Mas aquela encarnação ele deu um salto qualitativo. Por um único motivo. Ele quis. Ele quis fazer. Ele quis mudar. Ele teve a coragem de assumir que precisava mudar. A partir dos mergulhos que ele fez nele mesmo. Então, identificando as fragilidades dele, ele se fortaleceu. Ele se tornou forte justamente naquilo que ele era mais frágil, que era a personalidade difícil que ele tinha. Então, ele pegou essas fragilidades e botou a serviço. Botou a serviço. Na hora que era para o embate, ele ia para o embate com Tiago, com o embate com Pedro. Na hora que era para o embate, ele bate. Na hora que era para levar pedra, ele levava. Então, foi uma pessoa que viveu plenamente esse processo de reforma íntima, esse processo de autodescobrimento. Para mim, é o grande exemplo de que é possível mudar, sim. Chama-se Paulo de Tarso. Então, é um livro que a gente deveria ler uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, a gente tinha que voltar a ele e reler, para a gente relembrar, para a gente colocar isso para a gente, como é que eu estou fazendo igual. Então, gente, o que Paulo fez foi isso. Ele pegou aquele homem velho, aquele doutor da lei, aquela sabedoria toda, e ele transformou aquilo num cristão. Ele transformou aquilo num seguidor de Jesus. Por que é que isso aqui é importante, gente? Porque quando eu entendo reforma íntima com esse significado, não de uma coisa que eu tenho que fazer assim, pá, cortei, agora deixei de ser, mas como algo que é uma transformação, que é um processo para chegar a um objetivo, eu mudo esse conceito. Eu passo a ver reforma íntima de uma outra forma. Primeira coisa, ela passa a ser uma construção gradativa de valores. Porque reforma íntima é isso. Escutar os sentimentos é isso. É eu escutar o que eu tenho. Que sentimento é esse que está me vindo agora? Eu estou com uma mágoa. Eu estou extremamente magoada com a sacanagem que fizeram comigo no trabalho. Mas por que eu estou magoada? Eu estou magoada por causa disso. Mas eu quero cultivar isso de mim? Não, mas eu não vou ficar com essa energia ruim dentro de mim. Eu não quero essa energia da mágoa para mim. Eu quero uma outra energia para mim.
Então eu vou orar, eu vou me fortalecer e eu vou tentar transformar aquilo. Então, reforma íntima, quando a gente bota ela como um conceito de transformação, ela passa a ser isso, é uma construção gradativa de valores, e nós vamos gradativamente mudando os nossos valores, mudando os nossos pontos de vista. Ou, como eu costumo brincar lá no blog, para isso tem que mudar a vista do ponto. A gente tem que olhar as coisas de uma outra forma. Reforma íntima passa a ser uma proposta de plenitude e não de derrotismo. Porque se eu boto na minha cabeça que reforma íntima é uma coisa que eu vou ter que, a partir de hoje, deixei de ser o que eu sou, desculpa, passei uma outra pessoa. E daqui a uma semana eu repito o mesmo erro, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer isso. Então, começa a dar na gente um sentimento de derrotismo, e não é. Porque se a gente entende que reforma íntima é um processo de transformação, a gente vai entender que ela é um processo de plenitude, porque a gente vai construir essa plenitude diariamente, todos os dias, todas as semanas, a cada vitória, muitas vezes pequenininha, que ninguém percebe, só a gente sabe. Só a gente sabe quando deixa de fazer determinada coisa, quando certa coisa não incomoda mais. Antes a gente fazia um estardalhaço danado quando alguém fazia qualquer coisa errada. Bastava tirar o copo da mesa, botar de forma diferente. E tem gente que é assim, né? Aí o caba vai lá e bota o copo diferente. Aí a pessoa vai lá e... Aí o outro vai lá e tira. Aí a pessoa vai lá... Pare de tirar o copo do outro lugar. Né? Quando esse copo não nos incomoda mais... Olha, eita, fulano botou... Rapaz, isso nem me incomoda mais. Que coisa boa. É uma vitóriazinha pequenininha, mas que é uma vitória nossa, é uma conquista minha e que tem que ser comemorada, porque significa que eu estou avançando. Reforma íntima passa a ser a formação do homem de bem. Essa é a meta da gente estar aqui. Nós estamos aqui para nos transformar em homens e mulheres de bem. É por isso que a gente está aqui. E ela passa também, gente, a ser um processo libertador da nossa consciência. É um processo de libertação. Porque a gente para de sentir angústia por querer ser o que a gente não é, a querer dar determinado tipo de resposta que a gente ainda não pode dar. Então, quando a gente entende reforma íntima como essa transformação permanente, a gente começa a conviver melhor com ela. Hermance diz ainda, a reforma íntima não pode ser entendida como a destruição de algo para a construção de algo novo, dentro de padrões estabelecidos de fora para dentro, e sim como a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura rica de sentidos e plena de utilidade perante a vida. Reforma íntima não é algo feito um comprimido que eu engulo. Não é de fora para dentro que eu vou fazer. Recentemente a gente estava num evento em Belo Horizonte e estava justamente se falando disso. E foi muito interessante porque houve uma colocação lá que dizia, o que é que adianta, a gente lê tanto, a gente estuda Hamed, a gente vai estudar Joana, a gente estuda Hermance. Aí quando a gente olha, um exemplo simples. Porque tem uma casa onde o povo, uma vez por mês, estudava Joana de Ângeles. Isso aqui tudinho é Joana de Ângeles puro. Joana de Ângeles fala tudo isso aqui de uma outra forma, mas ela está dizendo tudo isso aqui é a mesma coisa. Menina, tu não sabe, teve uma confusão dentro do centro. Foi um tal de discussão, de milim, de orgulho, neguinho se agredindo, difamando um outro, quase que o centro fecha. Aí o povo disse, oxe, e lá o povo não estudava Joana de Ângeles, que falava sobre orgulho, sobre isso, sobre aquele outro? Estudava. Mas será que introjetava? Será que buscava olhar para si, ou estava falando para a plateia? Ou estava falando para o outro? É mais ou menos psicografias, né, e comunicações mediúnicas. O livro dos Espíritos, o livro dos médiuns diz claramente, o primeiro a ouvir ou a ler o que chega é o médium. Então aquela comunicação
não é para o outro, não. É para ele. Ele é o primeiro que tem que ler. Ele é o primeiro que tem que introjetar. Então, gente, reforma íntima não é algo que eu vou pegar de fora e botar para dentro. Para dentro. É algo que eu tenho que tirar de dentro para colocar para fora. Por isso, essa frase, ela resume maravilhosamente bem o que a gente vem tentando dizer até agora. Nós somos aquilo que sentimos. As máscaras não destroem essa realidade. Eu posso ter a máscara mais bonita do mundo para a sociedade, mas o que eu sinto é o meu eu verdadeiro. A minha arrogância, a minha baixa estima, a minha carência, o meu milindre, o meu personalismo, a minha vaidade. Isso sou eu. Esse é o meu verdadeiro eu. Eu posso ser sorridente como queira. Tem gente que introjeta todo o componente do como ser espírita. Viver sorrindo, falar de modo pausado, meu irmão, meu isso, meu aquilo. Aí o pobre está lá com a unha encravada, aí dentro do ônibus, o pobre do cristão vem e acerta bem na unha dele. Aí a voz que era espírita, deixa logo de ser espírita. Minha unha tá cego. O que acontece? Não é verdade? E a gente não percebe que esse comportamento foi o mesmo comportamento que os padres fizeram durante muito tempo dentro da igreja. Porque muita gente ia ser padre não por vocação. As pessoas iam ser padres muitas vezes para não morrer de fome. Porque em determinada época da sociedade, apenas o filho mais velho herdava os bens da família. Os outros filhos se virassem. Então um ia ser comerciante e o outro ia ser padre. Mas ele não queria ser padre. Ele queria casar, ele queria namorar, ele queria ter família, mas a sociedade não deixava, ele tinha que ser padre. Então ele passava a viver um religioso de fachada, mas por trás ele cometia diversas situações opostas ao cargo dele. Então, gente, isso são as máscaras. Isso são as máscaras. Ela muda de contexto, mas o texto é o mesmo. Ao longo da nossa humanidade, a gente vem muito mais vestindo máscaras do que a nossa realidade. E nesse momento agora de planeta, o convite da espiritualidade é outro. É para a gente tirar as máscaras para aprender a ser o que nós somos. E muito mais importante, não julgar o outro pelo que ele é. Aprender a conviver uns com os outros na nossa verdade. Naquilo que nós somos. É aprender a gostar do outro como ele é. Como ele é. Então, como é que a gente vai fazer, então, para educar esses nossos sentimentos? Porque essa altura de campeonato, eu já deve estar pensando, meu Deus do céu, e agora? Que abacaxi essa mulher está me trazendo? O que é que eu vou fazer da minha existência? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender que reforma íntima é um trabalho processual. Que quer dizer o quê? Que é um processo. E um processo tem o quê? Etapas. Não é? Tem planejamento. Ele tem direcionamento. Então, gente, esse autoconhecimento, escutar isso que nós somos, isso é um processo. Que não é feito da noite para o dia, do dia para a noite. Não, isso é uma coisa que vai aos poucos. Então, por exemplo, nós temos diversos carismas para a gente trabalhar dentro dessa nossa reforma, mudança, autoconhecimento, autoeducação. Caráter. Nós vamos ter que trabalhar o nosso caráter. Isso é uma coisa que nós vamos ter que mudar. Nós vamos trabalhar o nosso temperamento. Nós vamos ter que trabalhar os nossos valores. Uma das coisas que a espiritualidade mais diz para a gente nesse período,
as suas pseudo-certezas vão todas por água abaixo. Aí a gente parou e ficou olhando assim, é o quê? Exatamente. Se tem uma coisa que é característica desse período de planeta, são que as nossas certezas e as nossas seguranças, todas elas vão ser areia movediça. Então, tudo aquilo que a gente acha que é seguro, que está sólido, pode de uma hora para outra ruir. Então, valores são outras coisas que a gente vai estar dentro desse processo de reforma íntima, constantemente trabalhando. Os nossos vícios. Aí alguém vai dizer assim, isso aí eu estou legal, eu não bebo, não fumo. Eu não bebo, não fumo, tá certo. Mas você é impaciente? Intolerante. É daquele que mal o sinal abre, está ficando amarelo e você já empurrou o pé na buzina para o cabo da frente andar. Tem assim o costume de gostar muito de olhar para a vida dos outros? Pois é, vive reclamando da vida, da fila, do ônibus que demora, do coisa que não sei o quê, coisa que se atrasa. Vive reclamando o dia todo. Parabéns, você também tem vícios. Tudo isso são vícios. Hamed nos diz, vejam que conceito amplo. Hamed nos diz que vício é tudo aquilo do qual a gente se torna dependente. Tem gente que vive para reclamar. É uma dependência imensa de viver reclamando. Tem gente que, inclusive, é dependente do outro. De que o outro ame, de que o outro atenda, de que o outro olhe para ele. Você hoje não me disse que me ama, você não me ama mais. Isso também é vício, pelo conceito trazido pelos espíritos. Então, vejam que o conceito de vício, gente, ele é muito amplo do que simplesmente beber e fumar. Que são dois vícios que causam um mal terrível ao nosso corpo. Mas existem vícios morais que são muitas vezes mais até danosos do que uma lata de cerveja ou um copo de vinho. Então, são coisas que a gente precisa despertar para a gente poder trabalhar. A gente vai ter que trabalhar hábitos. Eita! Rapaz, minha vida está tão certinha, eu tenho ali tudo certinho, eu vou ter que trabalhar isso também? Vai ter que mudar algumas coisas. Tem uns hábitos que a gente tem que não são muito legais. Então, no trabalho de reforma íntima, a gente vai perceber que certos hábitos não nos servem mais. Nós vamos ter que trabalhar os nossos desejos. E, para quem ficou em pânico, vamos para do karma, tá? Muita karma nessa hora. Não se desesperem. Coisa não é drástica. Eu sei que tem muita coisa. Eu sei que você parou por algum momento, você começou a se desesperar, mas karma. Muita karma nessa hora. Vamos praticar a lei do karma, que é a melhor coisa que a gente vai fazer. Bom, agora que todo mundo já deu uma respirada, Hermance, no Reforma Íntima Sem Martírio, diz que a gente precisa, para fazer esse processo de autoconstrução, criar uma ética, que é uma ética da transformação com a gente. Por quê? Porque nesse processo não adianta apenas conhecermos o que somos, mas também nos autoaceitarmos, para não resvalarmos para comportamentos de culpa, autopunição e baixa estima, e assim nos martirizarmos. E aí eu começo a não querer ver, não querer falar, não querer ouvir, né? Eu fico feito os macaquinhos ali, estou vendo nada, não estou ouvindo nada, não estou fazendo nada mesmo, não estou sentindo essa dor, não estou com raiva, não estou com mágoa, não estou carente, não estou, mas está. Então, nesse processo, quando a gente começa a dar esse mergulho, gente, é muito, mas é muito normal a gente não gostar do que encontra. É muito natural. O que a gente encontra de bagunça dentro da gente, dá vontade da gente abrir de carreira. Mas é bom a gente lembrar que dentro desse mergulho não tem só coisa negativa. A sombra, do qual nos fala Jung, não é apenas lado negativo. A sombra é tudo aquilo que não tem luz. Então, como Joana disse lá atrás, existem inúmeros recursos que estão dentro da gente e que não foram ainda iluminados.
Porque a gente não teve a coragem de achá-los. Então existem qualidades, existem virtudes nossas que estão adormecidas pelo simples fato que a gente não teve a coragem de ir buscá-las. Nessa ética, ela nos dá alguns roteiros. Por exemplo, postura de aprendiz. Primeira coisa é você entender que você está diante da vida para aprender. Então, tudo o que acontece na nossa vida, a gente deve se colocar diante dessas situações como um aprendiz. O que é que esse momento quer me ensinar? É muito interessante porque, normalmente, quando acontece alguma dificuldade conosco, a gente tem a mania de fazer a seguinte pergunta a Deus: meu Deus, por que eu? Por que eu estou sofrendo? Quando, na verdade, quem se coloca na postura do aprendiz, quem entende que tudo na vida tem um significado, inverte a pergunta: Senhor, para que essa dor está me chegando? O que é que eu tenho a aprender com ela? O que é que esse momento difícil está querendo me dizer? Qual é o aprendizado que o Senhor está querendo me dar com esse momento que eu estou passando agora? Observação de si mesmo, aprender a se olhar. A gente adora ficar olhando a vida dos outros. Gente, tem uma vida muito interessante. Olha, tem uma pessoa que é massa. Vocês ficarem cuidando da vida delas, vocês vão ter material para falar durante uns 50 anos. Essa pessoa é você mesmo. Se preocupe com a vida do outro, não. Fique bem atento a você. Preste atenção no que é que você está fazendo, como é que você reage diante das coisas. Por que é que eu estou com vontade de falar mal da minha vizinha? Por que é que eu estou melindrada com o meu dirigente mediúnico, porque ele disse que a minha incorporação não era espírito, era animismo? Por que que eu fiquei com raiva porque me tiraram daquele cargo? Ou porque na empresa um outro menino foi promovido no meu lugar? Pare para observar a você mesmo. Você vai ter um manancial maravilhoso, fantástico. Renúncia. É preciso a gente renunciar muitas vezes a pontos de vista, a algumas coisas para a gente fazer esse processo de forma íntima. Aceitação da sombra, fundamental. Eu preciso aceitar o que eu sou, aquilo que eu estou encontrando, aquilo que eu estou vendo. Eu preciso aceitar esta pessoa que me era desconhecida e que de repente eu passo a enxergá-la e parece que eu não estou gostando do que eu estou vendo. Eu não conheço essa pessoa, eu não conheço esse ser. Eu não sabia que essa pessoa era tão invejosa. Eu não sabia que eu era tão arrogante. Mas eu tenho que aceitar essa minha realidade. E a partir dessa aceitação, auto-perdoar-me. Eu tenho que usar do perdão para comigo. Porque eu não sou assim, eu estou assim. Então, se eu estou assim, significa dizer que eu posso modificar isso. Essa pessoa pode ser diferente mais à frente. E aí, eu tenho que ter uma cumplicidade com a decisão de crescer. Eu tenho que ser meu principal aliado. O meu principal cúmplice na minha decisão de mudança. Não é ninguém só que vai me apoiar, a gente vai ter apoio, vai. E é por isso que nesse momento, o papel das casas espíritas, nesse processo é tão importante. Porque a gente precisa nos apoiar uns aos outros para esses processos de descobertas. E eu não estou falando de quem está chegando para tratamento, não. Eu estou falando de trabalhador. Porque a gente está tratando muito de fora e está esquecendo de tratar da gente. Como se nós, trabalhadores, já estivéssemos perfeitos. Como se nós, trabalhadores, não tivéssemos mais nenhum problema na nossa existência. Só porque aceitei trabalhar para Jesus. E as minhas necessidades? E as minhas falhas, e as minhas carências, e os meus tropeços que eu ainda faço? Quem vai me dar o apoio? Quem vai me sustentar? Quem vai me estender a mão? Por que que eu vou usar de mais indulgência com o irmão que chega na minha casa que errou, do que com o meu colega de mediúnica que está sentado na minha cadeira do lado? Por quê? Se ele que está do meu lado está como eu, os dois em caminhada. Então, gente, a gente precisa ter essa cumplicidade, vigilância.
estar muito atento ao que a gente vai sentir, aquelas tentativazinhas de queda, de fazer diferente, de pisar na bola. Vai acontecer muitas vezes, de correr, de desistir das coisas. Oração, fundamental. Quantas e quantas vezes não vai ser necessário a gente orar e orar muito, para unir forças para a gente continuar caminhando. Se a gente soubesse o benefício de uma oração sincera, a gente orava 25 horas por dia. Trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que botar a mão na charrua, tem que se tornar útil, vamos trabalhar, não importa. Estou me sentindo ruim, descobri que eu não sou aquela 8ª maravilha que eu pensava, mas eu não vou desistir, eu vou continuar no meu trabalho sim, porque esse trabalho me faz bem, esse trabalho me faz olhar para mim mesmo, esse trabalho está me fazendo me sentir uma pessoa um pouquinho melhor. Eu vou trabalhar sim. Tolerância. Precisamos ser tolerantes com as inúmeras quedas que a gente ainda vai ter, com as repetições ainda daquilo que a gente não queria mais fazer, mas vai continuar ainda fazendo um tempo, até que ela deixa de existir, a gente vai precisar ser tolerante com a gente. Amor incondicional, gente. Eu tenho que ter um amor incondicional a mim. Não importa a descoberta que eu faça de mim, eu tenho que me amar. Eu me amo mesmo assim, porque Deus nos ama exatamente desse jeito. Deus não ama a gente nem mais nem menos porque a gente é bonzinho, porque a gente é malzinho, não. Deus simplesmente nos ama como a gente é. Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente o que a gente tem para dar e o que a gente pode dar. E Ele nos ama independente de qualquer coisa. Então, nós precisamos aprender a nos amar incondicionalmente. Socialização, é importante a gente estar vivendo em sociedade, a gente conviver um com o outro, a gente compartilhar as nossas dores com o outro, e o outro também saber ouvir as nossas dores, né? Não adianta vir só com aquela coisa, mas você está sofrendo assim porque você não introjetou o Evangelho. Sim, gente, por que a gente está com tanta dificuldade de viver o Evangelho? Se a gente vive lendo o Evangelho. Quais são os entraves, quais são as barreiras que estão evitando que eu viva esse Evangelho em plenitude, que eu coloque isso de uma forma mais efetiva na minha vida, que eu faça com que isso cause as mudanças que são necessárias em mim. Caridade. Vamos ter que usar de caridade para conosco, não é só para com o outro, não. E aí, gente, tudo isso é necessário por quê? Porque nós temos muitos traços que nós vamos precisar trabalhar. Tal de egoísmo, já ouviram falar dele? Não. Orgulho. Melindre. Uma das formas do orgulho. Ilusões. A gente vai ter que trabalhar as nossas ilusões acerca da gente mesmo. A nossa rebeldia. A gente se rebela muitas vezes com Deus quando Deus não dá uma coisa que a gente acha que merecia. A gente entra em litígio com o homem. Fuga. Tem hora que dá uma vontade da gente correr. E as nossas máscaras. Então, gente, são algumas coisas que a gente, nesse processo de reforma íntima, a gente vai ter que trabalhar. Bom, já deu para perceber que isso é coisa para muita encarnação, né? Deu para perceber ou não deu? Pois é. Mas o problema é o seguinte, não tem muita encarnação assim, se a gente não começar a fazer isso hoje. Então, o convite que nós estamos fazendo é para hoje, aqui e agora, a gente começar a dar o primeiro passo naquilo que é possível a gente fazer. Por quê, gente? Porque todas essas coisas têm gerado em nós alguns problemas comuns que a gente não percebe. Tudo isso aqui, ó. Esse desconhecimento do que a gente é, essa negação do que a gente sente, essa falta desse autoencontro, tem gerado todos esses problemas nos nossos comportamentos. Isso está se refletindo em nós, na forma como a gente se relaciona conosco, com o nosso corpo, com o outro, com a sociedade em que a gente vive. Todas essas coisas mal resolvidas, elas vão ter que sair de alguma forma. Elas vão ter que se manifestar de alguma forma.
E isso ocorre nos nossos comportamentos. Hamed tem duas frases interessantes. Ele diz que os atos e atitudes que nós tomamos no presente, eles estão intimamente ligados a desejos, aspirações, sentimentos e emoções antecedentes. Nossas ações não são efetivadas sem razões anteriores. Ou seja, todas as atitudes que nós tomamos hoje, elas têm um motivo lá atrás. Elas têm uma causa. Elas não nasceram do nada, elas não surgiram do nada. Elas têm um motivo para a gente tomar determinada decisão, reagir de determinada forma ou agir de um determinado jeito. Tá? Então é importante a gente ter isso. Por isso que reforma íntima é um autoencontro. E aí a gente vai ver com a irmã daqui a pouquinho justamente um detalhar disso. Hamed diz ainda: nós apenas damos ou recebemos aquilo que nós temos. Quem ainda não aprendeu a amar a si próprio, não pode amar aos outros. Não peçamos amor antes de dá-lo a nós mesmos, pois o amor que tenho é o que eu dou e o que eu recebo. É verdade. Como é que eu vou dar um prato de sopa a alguém se eu não tenho um prato de sopa para dar? É verdade. Eu quero dar um pão para fulano. Mas eu não tenho um pão agora. Como é que eu vou fazer para dar um pão a fulano? A mesma coisa, gente, é com o amor. Se eu não me amo, se eu não gosto do que eu sou, se eu vivo me detonando, me autodestruindo, como é que eu vou amar alguém? E como é que eu vou exigir do outro mais amor por mim do que eu mesmo posso me dar? Então, começa aí o sistema de cobrança. Eu vou para o outro para que o outro supra a minha carência de amor. À medida que nós aprendemos a nos amar, nós adquirimos uma lucidez que nos proporciona identificar nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção contrária à nossa maneira de sentir e de pensar. Quem se ama, quando começa a ter um conflito dentro de algum tipo de processo de escolha, ele sabe que alguma coisa está errada. E aí Hamed diz: quanto mais aprendemos a nos amar, mais nos desvinculamos de coisas que não nos são saudáveis, a saber, pessoas, obrigações, crenças e tudo que possa nos invadir a individualidade e nos prostrar ou rebaixar. Quem se ama faz escolhas seletivas. Passa a ser seletivo. Isso aqui me faz mal, eu não quero. Essa pessoa não tem nada para me acrescentar de positivo. Não quero convívio. Eu não vou deixar de falar, mas eu vou apenas deixar de ter uma convivência mais intensa com ela. Então, gente, quem entra nesse processo de autoconhecimento, de autoamar, de descobrir qual é a sua real necessidade, o que é que eu quero para a minha vida? Quem é a Alexandra? O que é que eu gosto de vestir? Será que eu preciso estar comprando a roupinha da moda de todo mundo? Eu preciso estar igual a todo mundo, ter o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de sapato? Ou eu tenho uma forma diferente de me vestir? Que eu gosto, que me faz sentir bem, independente de moda. Então, são essas identificações, gente, que começam a acontecer com quem se ama. Muitos vão chamar isso de egoísmo. No entanto, deveremos reconhecê-la como ato de amar a si mesmo. Você está muito egoísta. Custa nada fazer isso. Para mim, custa. Então, gente, é um processo de individuação. O que é isso? É o processo paulatino da gente enxergar a nossa singularidade. A marca de Deus em nós. Quem fala isso é Carl Gustav Jung. O ato de talhar a individualidade é aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Quem se ama, ele não espera a aprovação do outro para fazer o que deve. Quem se ama não espera a aprovação do outro para fazer o que deve. Porque ele sabe que tem que fazer, independente do que o outro acha. Agora, quando as minhas decisões dependem de fulano dizer que é bom, de cicrano dizer que é bom,
mas isso eu não sinto dentro de mim, eu não me amo. Muitas vezes nós tomamos atitudes e assumimos determinadas atitudes porque o outro quis. Mas isso não me dizia nada, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria fazer. Um exemplo bem prático. Quantos e quantos filhos são obrigados a fazer uma profissão que não querem? Ah, porque mamãe disse que o que eu quero fazer artes plásticas, mas mamãe disse que isso não vai dar dinheiro. Aí eu estou fazendo direito, mas quando eu terminar o curso eu vou fazer artes plásticas. Porque aí eu já tenho a graduação, já fiz o que ela queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí se torna um advogado, muitas vezes medíocre, infeliz, que vai vender coisa, ou sai e larga, nem termina a faculdade. Porque não é isso que estava no anseio do coração daquele jovem. Não era isso que ele sentia a necessidade de fazer. Então, gente, é muito importante a gente ouvir o que o coração da gente está dizendo. É muito importante. Isso não quer dizer individualismo. A gente vai ver isso mais à frente. Na individuação, o critério certo e errado ele é substituído por outras perguntas. Convém ou não convém? Eu quero ou eu não quero isso? Isso me serve? De fato, eu preciso? Será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso mesmo trocar de celular todo ano? Será que eu preciso mesmo dessa calça nova? Porque a minha coleguinha, a minha amiga lá do trabalho tem, então eu vou ter que comprar também. Será que eu preciso? Estou cheia de calça jeans novinha, bicho, dentro do roupa. Tudo lá nova. Será que eu preciso de mais uma? Respostas estas, gente, que vão ouvir de onde? De lá do coração da gente. Tá? E aí é bom a gente entender o que é individuação e o que é individualismo. Individuação, ou seja, essa marca de Deus em nós, é a gente encontrar aquilo que é a nossa verdadeira necessidade. O que é que eu preciso, de fato, para ser feliz. O que é que meu coração está dizendo que eu preciso fazer para que eu encontre a minha paz de espírito. Para que eu me sinta uma pessoa realizada. Para que eu deixe de estar tão nervosa. O que é que eu necessito nesse momento? O individualista, não. Ele tem uma prevalência do interesse pessoal. Pode ser uma coisa errada, mas se aquilo vai fazer trazer um benefício para ele, ele vai fazer. Ele vai fazer porque o interesse dele é pessoal, não importa. Não, isso aí eu não gosto, eu não quero nem fazer, eu nem gosto. Rapaz, eu detesto beber bebida, mas fulano vai, eu estou querendo que ele me dê uma geladeira nova, então eu vou lá. Na individuação, a gente tem a alma falando, o nosso espírito dizendo para a gente o que é que a gente está necessitando naquele momento. No individualismo, a gente tem a nossa personalidade, esse ser que convive, que é formado ao longo das existências, com os erros, com os acertos. A gente vai ter na individuação a nossa consciência. A bichinha é danadinha, ó, bate na porta o tempo todo. Tal da consciência, quando começa a falar, não tem cachaça, como diz um amigo meu, que cale. A bicha pode até ficar meio dormente. Mas passa a baixar o efeito da bebida, tudo volta. Ela volta lá no trelelê, 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 trelelê. Você está errado, você fez errado. Consciência desperta. Não tem mais quem cale ela. No individualista, a gente tem o ego falando mais alto. Na individuação, a realização pessoal. A gente se sente realizado com as escolhas que a gente começa a fazer. Quando a gente está só no individualismo, é aquela insaciedade. Sempre vai ter que ter algo novo para satisfazer o meu ego. Algo novo para satisfazer a minha carência, a minha necessidade. E quando eu consigo, eu preciso de outra, e eu preciso de outra, e eu preciso de outra. Então, gente, essas são diferenças básicas, para a gente poder entender um pouquinho. Paulo de Tarso, que é senhor charmoso aqui da foto, tem uma frase que eu acho que ela resume... Ela resume com propriedade aquilo que a pessoa começa a sentir quando entra nesse processo de se ouvir, de se escutar, de fazer uma mudança de vida, de fazer uma reforma íntima. Ele diz o seguinte: eu não consigo entender o que eu faço, pois eu não faço aquilo que eu quero,
mas aquilo que eu detesto. Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Gente, isso é a nossa cara. Isso é a nossa cara. Quantas e quantas gente entra com desejos sinceros de melhoria? Não, quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais isso para a minha vida. E a gente vai, persiste, vai fazendo, e daqui a pouco erra de novo, e quando vê, está fazendo besteira de novo. Tem uma hora que dá uma tal de uma angústia. Dá uma angústia. Eu acho que era justamente isso que Paulo estava sentindo na hora que falou essa frase. A consciência que ele tinha de que precisava fazer diferente, precisava ser diferente, precisava agir diferente, mas ele ainda continuava repetindo velhos padrões da personalidade que ele mesmo construiu. Uma certa feita, nós estávamos conversando com uma amiga nossa, na varanda da casa dela. A gente tinha mania, às vezes, ficar até 1h da manhã batendo papo. E teve um dia, eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu estava angustiada com alguma coisa. E a gente estava falando sobre isso, e eu me lembro que veio uma amiga espiritual nossa, que a gente chama ela carinhosamente de vó, que era uma preta velha, e eu só me lembro da frase que ela disse para mim. Ela olhou para mim e disse assim: Fia, não queira fazer em 30 o que você não fez em 3.000 anos. Aí eu, oi? Tá certo. Ou seja, não adianta a gente que achar que com 50, 60, 70 anos de uma encarnação, a gente vai mudar tudo que a gente está construindo há 3.000 anos, 4.000 anos de existência. Por isso que a irmã se fala que a gente precisa construir uma ética. Por isso que reforma íntima é um trabalho processual. Porque não é da noite para o dia, gente. Nós temos uma bagagem pesada que foi construída em muitas encarnações. Se a gente pudesse abrir aqui as nossas fichas corridas, se a gente pudesse abrir os livros das nossas existências, e a gente fosse calcular a quantidade de encarnações que a gente já teve, e o que a gente andou aprontando, a gente vai ver que a gente já está muito bem obrigada em só estar aqui, numa casa como essa, se permitindo ouvir isso que eu estou falando. Porque talvez, há uma encarnação atrás, se alguém me falasse isso, eu ia dizer para ele: compadre, vai passear? Vai achar uma coisa melhor para fazer? Que eu tenho mal o que fazer da vida. Nós estamos aqui hoje já ouvindo. Isso significa que alguma coisa na gente já mudou. Alguma coisa dentro de nós já mudou. Então nós estamos talvez nessa etapa. Eu não consigo entender o que eu faço, pois eu não faço aquilo que quero, mas aquilo que eu detesto. E para quem está sentindo angústia, saiba que isso, segundo os Espíritos nos dizem, significa a angústia da melhora. É aquele desejo danado que a gente fica de querer mudar, de querer fazer mudança. E o que é angústia? Angústia é o sofrimento emocional que é originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito, causando uma intensa aflição. Então, é aquela confusão que está dentro da gente que a gente não resolve. Esses conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a gente quer o quê? Mudar. Não é isso? Rapaz, fiquei preocupada. Só umas 2 cabeças balançaram só umas 2 cabeças se movimentaram, o resto ficou tudo assim. Preocupei-me. Eu vou perguntar de novo. Entre aquilo que a gente quer o quê? Ah, tá, a gente quer mesmo, não? Será que a gente quer mesmo mudar? Algumas coisas. Tá certo. Então, o conflito nasce daquelas algumas coisas que a gente quer mudar, com aquilo que a gente deve fazer.
E o que é pior, aquilo que a gente ainda dá conta. Aquilo que a gente verdadeiramente dá conta de fazer. Ou seja, do que a gente é capaz. Então, quando começa a haver um choque entre essas três coisas, o que a irmã chama de um descompasso entre desejo, eu desejo o quê? Mudar. Se minha vida está uma droga, eu não quero mais isso. O sentimento que eu tenho é de que eu preciso, eu estou muito angustiada, como é que eu vou fazer isso? E aquilo que eu escolho, aquilo que eu faço. Então, gente, a gente vive meio que assim. Né? Quem está na angústia da melhora está mais ou menos assim. De um lado tem um anjinho dizendo para a gente, melhore, você pode, você é capaz. Tu não está vendo, rapaz, que a tua vida pode gritar para melhor se tu deixar dessa tua besteira de estar te preocupando, de estar sendo irritável com qualquer coisa, e fica o outro lado. Que nada, rapaz, tu vai deixar os outros estar montando em tu. Diabinho, né? Tu vai deixar os outros estar te dizendo desaforo, tu vai ficar calado, levar para casa, teu orgulho. Então a gente é assim. É o anjinho, eu sei que isso não é do tempo de vocês, mas tinha um desenho, lá pelas décadas de 80, 90, tinha um desenho de um tal de Pluto, que eu acho que o pai de vocês deve ter falado para vocês, né? Vocês não devem ter alcançado isso. Então, tinha um desenho de um tal de Pluto, que era um cachorrinho, e tinha um desenho do Pluto que eu adorava, que era exatamente essa figura. Era o Pluto com o Pluto anjinho e com o Pluto diabinho. Aí, às vezes, o Pluto estava lá, aí encontrava o gatinho, o bebezinho. Aí o Pluto olhava assim, aí o anjinho vinha, pegue ele, cuide dele, o bichinho. Aí aparecia o Pluto diabo, que nada, velho, bota para torar, vai em cima e bota para correr. E o Pluto ficava assim, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? É a gente. É a gente. Quantas e quantas vezes a gente vai naquele impulso de começar, de dizer um monte de desaforo. A gente tem um momento de estudo dos trabalhadores, lá da nossa casa, justamente sobre isso aqui. Todo domingo, 3 às 4, antes da gente atender o público, a gente primeiro estuda, se atende. Então, a gente tem um estudo de educação dos sentimentos com todos os trabalhadores da casa, lá no Nossa Esperança. E nós temos amigos, eu sou muito esquentada de vez em quando, nós temos uma amiga que é muito esquentada, e foi muito engraçado, porque teve um dia, recentemente, que a gente estava falando sobre isso, do ímpeto, da coisa de você estar se vigiando, porque, por isso a vigilância, né? Porque muitas vezes a gente vai ter aquele ímpeto de querer voar, de dizer um monte de desaforo, e você vai controlar, e você tem que estar atento. E aí uma amiga nossa fazia, eu não consigo, quando eu vi já foi. Quando eu vejo eu já estou soltando os cachorros em cima da criatura. Mas é assim. É difícil, porque nós temos um condicionamento, a gente está condicionado a um padrão mental, a um padrão de atitude. Então, por isso que se fala em orar e vigiar, principalmente vigiar, porque é nesses momentos onde eu costumo sempre brincar, hoje em dia eu não consigo mais assistir nenhum desenho sem olhar o danado do desenho pela parte psicológica, é um negócio impressionante. Eu vou assistir Os Vingadores, eu já estou olhando os aspectos psicológicos do filme, assim, pá, do contexto, coisa e tal. Tem coisa mais ilustrativa do que nós somos, do nosso lado sombra, do que o Hulk. Vocês já pararam para pensar no filme do Hulk? Vocês nunca tiveram essa preocupação, não? Quando é que o Dr. David Banner, né? Caba bonito, simpático, não é não? Caba agradável. Quando é que ele se transforma no Hulk? Quando ele está com raiva. Ou quando alguém ameaça ele. E aí como é que ele fica? Um monstro, não é isso? O caba fica um verdadeiro monstrengo. Uma coisa descontrolada. Ele não sai medindo nada, ele sai destruindo tudo. Se a gente pudesse, uma vezinha só, gravar
com uma câmera de vídeo, um momento de descontrole nosso, de raiva, será que a gente seria muito diferente dele? A gente fica o Hulk vermelho. Mas será que a gente seria muito diferente dele, gente? A gente se transforma quando está com raiva. A gente se altera quando está com ódio. Pare para prestar atenção na face de uma pessoa quando ela passa de uma pseudo-calma para se transformar, para querer bater, para querer agredir. Preste atenção no rosto dessa pessoa. Somos nós, se transfigura. Exatamente. O Hulk é a melhor simbologia do que nós somos. E veja que ele tem medo dele. Vocês já perceberam? Vocês que assistiram aqui os Vingadores agora, recentemente. Vocês não assistiram os Vingadores, não, foi? Vão assistir, minha gente. Pare de ver desenho apenas como desenho. Tem toda uma questão psicológica por trás. É muito interessante que, se vocês perceberem, o Hulk, a luta dele é para não ter raiva. Ele se isola da sociedade, ele foge do convívio social, para onde ele está, para ele não ter raiva. Porque ele sabe que se ele tem raiva, ele não se controla e o monstro aparece. Vejam que essa simbologia, ela é muito mais do que um simples desenho. Essa postura do Dr. David Byrne é a nossa postura diante do monstro que a gente acha que habita dentro da gente. A gente fica querendo fugir do que a gente é. Só que, quando a gente menos espera, essa pessoa aparece. Tanto que nos Vingadores agora, o Homem de Ferro, o Tony Stark, tem um diálogo super interessante com ele. E diz assim: fulano, tu não quer vir trabalhar na minha empresa, não? Ele disse: não. Você sabe que quando eu perco o controle, ele disse: você só perde o controle porque você tem medo e não aprendeu a controlar o que você é. Enquanto ele tem medo dele, ele não vai conseguir conter o Hulk. A partir do momento em que ele aceitar aquela outra natureza dele, ele vai começar a encontrar mecanismos para conter e pegar essa fera e colocar a benefício do bem. Então vejam, gente, que é muito mais do que simplesmente um filmezinho. Então vão assistir os Vingadores. Venham o 2 aí agora, tá? Vocês aproveitem e assistam. E façam uma análise psicológica dos personagens. X-Men. X-Men. Qual é o recado daquele filme? Alguém sabe qual é o recado daquele filme? Alguém conhece o enredo? O X-Men são jovens, pessoas que têm dons especiais. São diferentes. São os mutantes. E eles não... Oi? Não. Não é isso. Eles não são aceitos justamente porque são diferentes. Marcelo, é um ótimo filme sobre alteridade, Marcelo. Alteridade, convivência com a diferença. Os X-Men é um ótimo exemplo de como a gente não sabe conviver com a diferença de que o outro é portador. Se é diferente, eu tenho que anular, eu tenho que extinguir. Por que é que eu não consigo conviver com a diferença de que o outro é portador? Então vejam, gente, que tem muito mais por trás de um simples desenho do Pluto do que simplesmente um desenho. Então, quando a gente começa a estudar a questão da psique humana, a gente começa a entender os recados que são passados para a gente através de um filme, através de uma novela, de tantas outras coisas. Algumas a gente não cita, porque não tem muita coisa. Qual é o efeito dessa angústia? Por exemplo, dessa angústia de melhora na gente? Primeiro, um sentimento de indignidade. Começa a instalar o conflito e a gente começa a se sentir indigno na gente. Eu não consigo mudar, eu quero ser diferente, eu não consigo sentir isso. Um cansaço consigo, uma postura de impotência diante daquilo que ainda não conseguimos mudar. A gente começa a ficar
impotente diante daquele condicionamento que a gente repete, feito aquela minha amiga, né? Eu não consigo. Quando ela vê, já explode. É feito, quando eu vejo, já estou disparando torpedo no povo. Um desânimo. Tem um livro, acho que é o Escutando os Sentimentos, onde a irmã se diz para a gente que desânimo é a doença de quem desistiu. É uma frase forte, né? Desânimo é a doença de quem desistiu. Ilusão. A angústia gera ilusão na gente, gente. Ela causa a ilusão na gente. Porque a gente começa a se achar já bonzinho demais, perfeito demais. E aí, né, a gente é só um gatinho, mas a gente se olha no espelho, não, agora eu já sou diferente. Eu já não faço mais isso, eu não tenho mais raiva de fulano, eu não me magoo mais. Basta a primeira. Aí a gente superdimensiona o erro e a gente aumenta o conflito mais do que ele é. Existem 3 medicações para esse nosso problema. A primeira delas, a gente tem que acreditar que merece ser feliz. Nós temos, sim, o direito de ser feliz, gente. Não importa o tamanho da besteira que a gente tenha cometido. Não importa o tamanho do vacilo que a gente tenha feito. Cai, arranha o joelho, levanta, limpa a poeira e volta a andar. A gente merece ser feliz, independente de qualquer coisa. Buscar os motivos para suas dores não fora, mas dentro de você mesmo. Os motivos das suas dores não estão no marido, na esposa, no filho, no chefe. Está dentro. Está aqui dentro. Tem que mergulhar para ouvir. E por último, gente, na boa, parar de pensar em felicidade para depois que morrer. Se você não consegue ser feliz aqui, não vai conseguir ser lá, não. Então, trate de ser feliz aqui e agora. Trate de sorrir mais. Trate de se cuidar, de ter um rosto alegre, de passar bem-estar para você e para os outros. Acorde amanhã de manhã, abra a janela da sua casa, do seu quarto, olhe para o sol, dê bom dia para ele e para Deus e diga: hoje eu vou ser feliz. Hoje eu estou fazendo a opção de ser uma pessoa mais feliz. E seja. E curta a sua felicidade. Irmã, se nos dá aqui a chave para a gente conseguir chegar onde a gente está querendo. É a arte de interrogar. Essa arte de interrogar, gente, nos ajuda a gente a educar o nosso espírito, já que a gente começa a colocar sob o crivo da razão e da lucidez todas as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. O que é isso? É a forma da gente penetrar na parte ignorada. Isso aí, gente, é o resumo do que é. Resumido, chama-se orar e vigiar. Então, a gente passa a interrogar a nossa existência, tudo o que acontece. Vamos lá. Ela dá algumas dicas. Pontos importantes. Primeiro, questionar as nossas intenções quando a gente vai fazer alguma coisa. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu sinto isso? Por que é que eu estou fazendo isso? Então, eu tenho que questionar a intenção que está por trás de tudo que eu faço. Depois que eu questiono essa intenção, eu vou ter que ter uma resposta. Então, eu vou ter que dar nome ao sentimento que está nessa minha intenção. Melindre, vaidade, orgulho ferido, baixa autoestima. Eu vou ter que nominar. Depois que eu nomino, que eu dou o nome bonitinho lá para o cara, sem querer mentir, eu vou ter que aceitar que eu tenho. Aqui é um negócio mais complicado. Mas isso aqui é fundamental. Eu vou ter que aceitar que eu sou invejosa. Eu tenho que assumir para mim mesma que eu sou arrogante. A partir do momento em que eu assumo, que eu admito o que eu estou sentindo, eu vou analisar esse sentimento e vou descobrir por que é que ele está ali. O que é que está fazendo com que ele esteja dentro de mim? O que é que está ocasionando esse sentimento? É o que Augusto Jorge Cury chama de duvidar, criticar e determinar. DCD. Então, eu primeiro duvido do que eu estou fazendo. Que é isso? Que é isso? Por que eu estou melindrada com fulano?
Depois eu critico esse milindre. Peraí, rapaz, eu não tenho necessidade disso, não. Fulano foi promovido porque ele tinha mais competência do que eu, estava melhor que eu. Então, por que eu estou milindrada? Porque fulano foi promovido no meu lugar. E depois eu determino, eu não vou me incomodar com isso. Eu vou ficar feliz por fulano e ainda vou dar os parabéns para ele. Então, é o que ele chama de DCD. Duvide, critique e determine. É isso aqui que a irmã se nos convida. A mesma coisa. Então, eu questiono a minha intenção, descubro qual é ela e dou o nome. Admito que eu tenho. Aí eu vou conversar com ela. Eu vou analisar. O que é que ela está fazendo dentro de mim? E depois que eu analiso, aí eu vou me colocar no lugar do outro. Eu vou usar do exercício da empatia. Se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria diferente. Eu reagiria diferente do que ele reagiu na situação em que ele está. Então, a partir daí, gente, você começa nesse desenvolvimento da empatia, olhando para você e vendo que você ia fazer a mesma coisa que ele, por que eu não vou perdoá-lo? Por que eu vou guardar mágoa? Se estivesse no lugar dele, faria exatamente a mesma coisa. Por que eu vou me magoar? Por que eu vou ficar melindrada? Não, eu vou desfazer isso. E aí a gente começa a fazer as mudanças. Gente, qual é então, de tudo isso que a gente escutou até hoje, até agora, qual é o objetivo da autoeducação dos nossos sentimentos? Qual é o objetivo da gente se ouvir? É simplesmente a gente aprender a se amar. Para que a gente possa colocar em prática a lei divina. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a base da pirâmide não existir, o resto cai. Porque eu não posso amar ao próximo se eu não me amo. E para que eu ame a Deus, a partir do momento em que eu estiver me amando e amando o meu próximo, automaticamente eu já estou amando a Deus. Por isso, Reforma Íntima tem que ser um projeto de vida. Esse projeto passa por irmos substituindo a nossa visão materialista por uma visão espiritual da vida. Por isso, Reforma Íntima não pode ser reduzida a 1 ou 2 momentos de estudo ou oração nosso. É um compromisso diário e permanente. A gente não pode achar que só vai fazer reforma íntima quando estiver dentro do lado da vovozinha, dentro do trabalho da sopa, cuidando do lado dos velhinhos, não. Reforma íntima é um projeto de vida. Isso tem que estar no meu planejamento, assim como está a minha dedicação à família, a minha dedicação ao meu trabalho. Isso tem que ter peso igual a todas as outras coisas que são importantes na minha existência. Por isso que ela tem que ser um compromisso diário e permanente. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto, livre. Nenhuma pressão de fora vai conseguir nos abalar quando a gente souber quem a gente é e a gente se amar. Desde que a gente não desista, sempre haverá uma chance para a vitória. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que nós temos conseguido realizar. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que nós gostaríamos de ser, porque somente amando o que nós somos, hoje, aqui e agora, é que a gente vai encontrar força para continuar prosseguindo nessa caminhada e nesse desafio que é o de ser uma pessoa melhor. E para encerrar, eu deixo essa frase, que eu acho que ela cabe para todos nós que somos trabalhadores de Jesus, que em algum momento a gente já pensou em desistir, porque a gente começou a se sentir indigno, vendo que a gente não melhorava, que a gente não estava mudando tanto quanto a gente devia. Essa frase de Paulo, para mim, ela é de estudo. Ela diz exatamente aquilo que eu acho que a gente deve ser o nosso sentimento nas horas que forem mais difíceis, mais sombrias para nós. Quando a gente tropeçar, que o nosso erro for muito grande, assim como Pedro, quando negou 3 vezes a Jesus, que tomou consciência do que ele tinha feito. Fico a imaginar a angústia daquele homem naquele momento. O que é que ele deve ter passado na cabeça dele, quando ele viu que havia negado a pessoa que ele mais amava por 3 vezes.
E aí, gente, quando nós estivermos nessas mesmas situações, lembremos-nos de Paulo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. É muito possível que muitos de nós não estejam. Em sã consciência, a gente não seria digno de ser chamado nem de discípulo de Jesus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E que Ele possa continuar fazendo em nós as mudanças que Ele já operou há 2000 anos. Eu não sabia que era pra valer. Abriu as portas do meu coração e um vento de liberdade soprou. Soprou. Nas suas palavras o encanto novo eu vi. Buscar e achar, bater e abrir, perdoar e amar, como mágica sou, e coloriu minha vida aqui e ali, com seu evangelho, ó Mestre amado, como uma chave encantada, abriu as portas do meu coração e um mundo novo se apresentou. E hoje, no trabalho que faço, na música que canto, na pintura que traço, em ti que me comprazo, espero Jesus, a liberdade maior de poder um dia a todos dizer que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você. Que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você. Essa é a visão que eu tenho, gente, todo dia quando eu acordo, às 4h45 da manhã para ir trabalhar. Selada já a varanda de casa essa foto. E coloriu minha vida aqui e ali, com seu evangelho, ó Mestre amado, como uma chave encantada, abriu as portas do meu coração e o mundo novo se apresentou. E hoje, no trabalho que faço, na música que canto, na pintura que traço, em ti que
objetivo, gente, para o qual todos nós devemos estar engajados. Que a gente possa, como Paulo gritasse um dia, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Foi devagar que o amor se fez, e eu não sabia que era pra valer. Abriu as portas do meu coração e minha alma um voo lindo ao sol. Ao sol. Paz e esperança a todos vocês. Obrigada por vocês terem me ouvido até agora. Gente, a gente acabou um pouco mais cedo. Eu tinha dito a Marcelo que se a gente acabasse, eu gostaria, caso vocês tenham dúvidas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí mais um pouquinho para perguntas e respostas de quem tiver interesse. Tirar alguma dúvida do que a gente falou, esclarecer algum ponto, a gente está aqui à disposição.